Olá, aluno, aluna, tudo bem? Chegamos então na nossa segunda aula dentro da Patologias em Concreto Armado. Eu sou o professor Rafael e hoje a gente vai falar sobre fissuras. Vamos falar da primeira parte desse problema muito comum dentro do concreto armado, dentro das estruturas, que são os fissuramentos. E aí eu quero trabalhar com você, mostrar algumas metodologias para você conseguir trabalhar caso se depare com dessa importante patologia. Joia? Vamos lá então, vamos começar aqui. Bom, nesse módulo a gente vai falar sobre fissuras no concreto armado, estamos na primeira unidade dele, e olha lá, trincas em elementos estruturais de concreto armado sempre inspiram maiores cuidados na análise das causas e nas possíveis soluções. Então, só para você ter uma ideia, eu trouxe um exemplo aplicado aqui, olha só, tem uns carros entrando no túnel aqui, e eu tenho aqui essa estrutura aqui em cima. Se a gente der um zoom justamente nesse ponto, a gente observa essas trincas aqui. E aí eu te pergunto, você sente tranquilo passar com o carro aí por baixo? Dá aquele friozinho na barriga. Ah, professor, mas eu não estou vendo a trinca. Lógico que não, mas um momento pode acabar acontecendo, porque trincas, principalmente materiais cerâmicos, concreto, pode se fissurar do nada. Pode acabar tendo a falha em um momento... não tem como eu ter o aviso, acontece. Principalmente porque dentro do concreto armado eu tenho diversas fontes geradoras. Então eu posso ter aqui as fissuras, que a gente observa, nós temos as trincas, as rachaduras, as fendas. O que está variando de uma para outra? É justamente o tamanho da brecha, que sai lá, no caso das fissuras, de 0,5 milímetros até a hora que a gente chega nas brechas, que a gente encontra tamanhos maiores que 10 milímetros. Resumo da ópera, não faltam situações onde o seu conhecimento técnico vai ser requerido nesse caso. Então, pensando nas fontes geradoras, quais são os possíveis gatilhos, origens que acabam gerando esse tipo de situação aqui? Você já parou para pensar? Bom, o primeiro deles pode ser devido à retração hidráulica. Não é novidade para ninguém que o concreto a gente precisa ter o quê? Precisa ter água lá dentro para fazer a mistura, não é mesmo? Ele é um componente inicial. Só que quando eu não faço uma cura adequada do meu concreto, ou seja, eu tenho uma perda de água de amassamento durante o processo gera o quê? Tensões. E essa palavrinha é a mágica. Por quê? O que acontece? O que vai gerar uma trinca dentro do concreto? Por que ele aparece uma fissura, uma rachadura? Por quê? O meu concreto está se contraindo, concorda comigo? Só que ele é restrito o movimento dele. Ele não tem a liberdade de... Por exemplo, eu estou aqui mexendo os braços. Se colocar uma camisa de força em mim, eu vou ficar com a mesma força tentando mexer, mas eu estou preso. E o que acontece? Se eu continuar forçando demais, pode chegar um ponto que eu vou romper a camisa de força. Então é a mesma coisa no concreto, ele está lá tentando se movimentar, mas como é restrito o movimento, em um ponto onde eu tenho concentração de tensão, vai acontecer o quê? A formação das rachaduras. E ela vai se propagando ao longo do tempo, até a hora que vai ter a falha catastrófica. Uma das causas que levam então à formação dessas fissuras, trincas, brechas, o que for, é justamente a retração hidráulica. Vamos lá para o quadro de novo então. Sendo assim, olha só, eu trouxe um exemplo de uma viga aqui, e esse aqui é o exemplo que a gente pode encontrar também no caso das lajes. Então, o que não muda é o quê? Que nós precisamos o quê? Identificar as causas. Então, se você chegar lá, identificou que foi proveniente de uma cura mal feita do concreto, qual que é a solução que eu tenho para você aqui, ó? Como você vai agir? Já estou trabalhando com você a causa e a solução no caso das fissuras, quando ela é causada devido à retração hidráulica, tá? Você vai precisar primeiro entender com que você está trabalhando. Afinal de contas, se for um problema na hora da cura do concreto, você precisa ter o quê? Seguir as recomendações. Vai no fabricante, tem um processo, ele já mostra o tempo que precisa, a quantidade de água. Enfim, não tem muito segredo. Pode ser muito uma falha de execução. Então aqui é um primeiro caminho. Segundo, se você chegar na obra e já está lá essa falha, aí você vai precisar o quê? Partir para o selamento. E aí, a fim disso, você pode utilizar, existem resinas, existem outras formas de ajudar você não deixar a armadura exposta, tá? Esse é o principal processo. Então, se você identificar devido à retração hidráulica, esse é o caminho que você vai seguir. Eu preferi começar
avaliando a questão da umidade, que é sim uma causa importante. Então a gente já falou da retração hidráulica e eu também vou falar da variação do teor de umidade dentro do concreto, que é sim uma causa para a geração de fissura dentro dessa estrutura, que é amplamente utilizado dentro da engenharia civil. Então vamos lá para o quadro de novo para a gente continuar trabalhando. Olha só com o professor. Dentro das fissuras de concreto armado, a gente também tem as causadas pela variação do teor de umidade. Então a mudança de umidade que fica submetida dentro da peça de concreto gera o quê? Uma variação dimensional. Ou seja, quando o concreto está perdendo água, a tendência dele é se contrair. Se ele está restrito, ou seja, eu estou gerando essa variação de volume e eu não tenho muita coisa, por exemplo, eu tenho apoio, eu tenho outros componentes que impedem que ele se movimente, tenho tensão, não consigo mexer, o que vai acontecer? Vai gerar fissura, sem segredo, sem sombra de dúvida. Geralmente o quê? Quando eu tiver maior teor de umidade, eu combino o quê? Para uma expansão. Se eu diminuo esse teor, eu estou partindo para uma contração. Se está restrito o movimento com essa variação de teor de água, obviamente eu estou propiciando a formação das fissuras. E aí, olha só, as fissuras, quando a gente já está trabalhando na questão da variação do teor de umidade, olha aqui com o professor, eu coloquei o texto para a gente entender junto. Ó. As movimentações devidas à variação do teor de umidade podem ser reversíveis ou irreversíveis. Qual que vai ser a diferença? As reversíveis, elas acontecem mais para frente, mais para o caminhar do tempo. No início, a gente tem os movimentos irreversíveis, não tem o que fazer, tá? Essas últimas ocorrem geralmente logo após a fabricação do material e originam-se da perda ou ganho de água até atingir a umidade de equilíbrio. E o que é essa umidade de equilíbrio? Olha aqui, dependendo do material que você está trabalhando, concreto normal, celular, cerâmicas, madeira ou cortiça, eu tenho o quê? Uma umidade de equilíbrio dela, comum dela, em relação à umidade relativa do ar. Então, se você na hora de mensurar, verificar que está fugindo essa umidade relativa, já fica um ponto de atenção para você. As movimentações reversíveis, então olha só, agora já estou falando mais para frente, ocorrem mais ao longo do tempo, porém delimitadas a um certo intervalo no caso de secar ou saturar completamente o material. Ou seja, essa fissura vai ocorrer por causa da retração hidráulica do concreto. E se você não ficar esperto com isso, quando você está lá no controle da obra, não é segredo para ninguém o quê? Que concreto tem a relação água e cimento. Concorda comigo? E aí, dependendo de onde está sendo aplicado, da estrutura que eu estou fabricando, da geometria da peça final, do dimensionamento, eu vou ter que selecionar o concreto adequado e, obviamente, o cimento e a água na relação para ter esse concreto. Agora, o que isso tem a ver com a fissura? Se a variação do teor de umidade acaba propiciando a formação de uma trinca, então eu vou ter que ficar esperto nessa questão. Será que eu estou selecionando um concreto adequado para a aplicação que eu estou utilizando? Então, aí a gente tem que partir para a literatura. Tem normativa que mostra qual é o concreto mais adequado, também pensando na questão do ambiente, do aspecto da obra que você está trabalhando. Vamos para o quadro de novo, olha lá. No caso do concreto, a relação água-cimento tem uma importância fundamental, uma vez que interfere diretamente na retração do mesmo. Ou seja, eu observo retrações mais elevadas, tá vendo que a taxa aqui, ó, a refração está sendo mais imediata quando eu tenho mais água, uma relação maior de água em relação ao cimento? Por quê? A água vai embora, o que vai acontecer? É cerâmica, ela vai retrair, simples assim, sem segredo nenhum. E se eu tiver restrito, vai gerar fissura. Ah, professor, quer dizer que eu não posso usar nunca concreto com maior teor de água? Pode, mas você tem que ver onde está sendo aplicado isso. Certo? Então, olha só, por exemplo, eu tenho lá a minha obra. Geralmente, você tem que ter muita atenção com esses painéis moldados, porque lá na obra, geralmente, o pessoal usa chapa metálica para fazer essa parede monolítica de concreto. E o que acontece? Quando começa a retração, o pessoal, quando vai trabalhar com esse painel moldado, a relação água e cimento é muito baixa em relação à taxa de armadura. Então, o que acontece? Eu tenho uma relação água e cimento, mais elevada, então eu tenho muita água lá dentro e, consequentemente, eu tenho pouca armadura. O que acontece? Nos pontos onde eu vou ter
ponto de vulnerabilidade, porque aqui eu tenho concentração de tensões, é onde a gente vai observar esse tipo de trinca. Então, se você chegar lá na obra e perceber o seguinte, que tem uma trinca perto da janela aqui, saindo da janela, tem trinca perto da porta, muito provavelmente essa fissura surgiu porque houve uma variação no teor de umidade. Ou foi utilizado o quê? Um painel modado no local da obra. Então você tem que ficar de olho não só nessa relação fundamental aqui entre água e cimento, mas também na taxa de armadura. Sem segredo nenhum. É isso que acaba impactando no andamento. E aí, como que a gente resolve? Dois pontos importantes. Primeiro, para se evitar trincas geradas pela variação de umidade, está vendo que para todos os casos que a gente está trabalhando, esse é o nosso segundo apenas, mas ainda dentro da questão de trincas geradas por umidade, o que acontece? A gente precisou identificar a origem. Eu cheguei lá na obra, vi uma trinca perto da porta, vi uma trinca perto da janela. É umidade. Eu precisei, com base nessa manifestação patológica, identificar o porquê que essa trinca surgiu. Qual foi o processo de fabricação? Foi feito com um painel moldado? O que aconteceu ali? E aí sim, com a identificação correta da origem, aí finalmente a gente pode partir para a solução. Senão eu vou implementar uma solução que não tem nada a ver com a manifestação, nada a ver com o mecanismo que gerou aquela trinca, vai gerar mais gasto, mais tempo perdido e aí a obra só vai parando, certo? Então, fundamental, a gente vai falar bastante sobre fissuras agora. Você vai precisar, em todos esses aspectos, identificar a origem, o porquê que essa fissura está acontecendo lá na sua estrutura. Se você não conseguir identificar o motivo principal dessa origem, complica bastante. Você vai gastar muito mais do que você precisa, tanto de tempo, quanto de recurso, quanto de material, tá bom? Então, voltando para o quadro, então como é que eu resolvo a questão do teor de umidade? Para se evitar as trincas geradas por variação de umidade, devemos ter concretos bem dosados, com a relação água e cimento próximos do ideal. Então você tem que conhecer a especificação do material, você tem que conhecer o concreto que você está trabalhando, saber fazer essa dosagem correta. É claro que isso aqui é a prática, é estudo, é ir lá na obra mesmo, trabalhar, fazer ensaio laboratorial, conhecer o material que você está trabalhando, certo? Lembrando que é muito importante você executar de maneira a resultar em peças bem adensadas com baixa porosidade. Porosidade existe no concreto, não tem muito segredo. Claro que tem variação de porosidade. E é justamente por essa porosidade que pode acabar surgindo por onde agentes nocivos acabam entrando dentro do concreto. Então a gente também tem que ficar atento nessa questão da porosidade. Bom, agora, assim como eu disse anteriormente, se você chegar lá e já tiver uma fissura, então você vai partir para comatação das mesmas com selantes plásticos, resinas, tá? Epóxi, enfim, para acompanhar as movimentações dimensionais e proteger contra os ataques do meio ambiente. Resumindo, você vai ter que o quê? Impermeabilizar a viga, enfim, o que você estiver tratando. Resumindo, não pode haver contato de umidade excessiva com a edificação. Então você pode utilizar um rufo, um contrarrufo, por exemplo, também. O objetivo aqui é ficar atento a essa umidade. Então, desses dois tipos de fissuração que a gente trabalhou, a causa principal era justamente a presença de umidade. Por uma falta de uma imperícia durante o processo de cura do concreto, que faz a água ir embora de uma vez. Sabe quando a gente faz a cura? Faz o quê? Tem que ser um processo, não é? Eu não posso eliminar a água de uma vez, senão o quê? O concreto tende a retrair, é óbvio que essa retração imediata a gente está falando com cerâmica. Cerâmicas são materiais que não sabem lidar muito bem com deformações, concorda comigo? São deformações pequenas, não brusca. Se for brusca, é igual vidro. Você vai tentar mexer com vidro, ele vai quebrar de uma vez, certo? Então, nesse contexto, na questão, tem o primeiro tema, na questão da fissura causada pela cura, então você tem que conhecer o material, e aqui no caso da variação do teor de umidade, é mais na questão do processo também, para você saber dosar.
Aqui é essencialmente na hora da execução, conhecer o material, conseguir trabalhar com ele. Se você ficar atento a esses dois pontos, umidade não vai ser problema para você, focando apenas na questão do material. A gente não está falando de umidade ambiente, que também tem em sua parcela ali. Tá joia? Te agradeço por ter acompanhado a nossa segunda aula, a gente está trabalhando bastante aqui e eu tenho certeza que vai ser de grande valia para você. Até a próxima!